Para fazer uma contextualização, eu trouxe uma atividade aí que acho que vocês vão gostar, que se baseia no Jurassic Park, tá? Quem não assistiu Jurassic Park, o Jurassic Park é um filme bem antigo, tá? Acho que é da década de 90, a primeira edição. E desde então surgiram várias edições. Eu deixo como dica aí o trailer que vocês podem encontrar no YouTube. Vou só passar um trechinho aqui, acho que não tem problema. Ah, não. Vocês podem procurar pelo título, Jurassic Park, Movie Clip aqui, ó, de 1993. Então, quem não assistiu, deixa essa dica aí. Tá. Uma conexão bacana para se fazer quando a gente está estudando esses animais, né, em biologia, sei lá, em geologia, tem algumas escolas que tem, é a questão da escala, né, como a gente vai realizar a comparação de tamanhos. Então essa figura eu achei na internet, ela mostra aí o Triceratops, o Tiranossauro Rex e também um ser humano numa grade, né, um papel quadriculado, cujo cada lado aí desse quadrado vale 1 metro, né. Então vocês percebem que o Tiranossauro, ele é razoavelmente alto, né, chegando aí até, assim, quando ele está meio que projetado para frente, né, ele chega até uns 4 metros e o Triceratops a uns 3. Agora o comprimento é absurdo, né? Vocês podem perceber que o Triceratops, desde a pontinha do chifre dele até a cauda, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros. Enquanto que o Triceratops tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ali pelo menos por esse desenho, 13 metros de comprimento. Então, é um lagartão, né? Vamos lá, então. Atividade problematizadora, vou pedir para vocês fazerem aí. Eu me baseei nesse link que vocês estão vendo do MathsFun. Então, quem quiser acessar, basta copiar aí no navegador e entrar. Faça uma leitura desse texto, ele está em inglês, então aproveita para praticar um pouquinho. E vocês podem acompanhar o procedimento que eu vou fazer agora, a partir do GeoGebra, tá? Que é tem aplicativo, mas ele também tem para o próprio navegador. Você entra no navegador e você consegue, logado ou não, fazer as atividades que você bem entender ali. É legal porque você deixa salvo, né? Tudo que você faz, você pode deixar salvo. Então aqui, no quarto passo, né, eu peço para vocês escolherem um desenho e pergunto se vocês conseguem determinar as coordenadas do contorno do seu desenho. Então aqui vocês vão lembrar um pouquinho daquilo que vocês viram em matemática, tá? Que é o plano cartesiano. Então, como que a gente vai proceder a partir de agora? A gente vai proceder com a montagem desse Tyrannosaurus Rex, que eu vou abrir aqui. Que é esse que o site MathsFun mostra aqui, ó. Então, quem quiser fazer no papel mesmo, papel quadriculado, tem essa opção. E quem quiser fazer pelo GeoGebra, eu acho interessante também, tem a opção de fazer pelo GeoGebra. Aqui ele coloca, como vocês podem perceber aqui, o corpo do Tyrannosaurus Rex. Então os pontos todos os pontos, então imagino que é uma coisa grande, né? Os braços, né? Então tem as coordenadas dos braços e também da perna da frente, né? Então o dinossauro está meio que de lado, a gente vê qual perna, né, que está voltada para a gente. Ele não coloca as coordenadas das outras. Então, para fazer isto, é relativamente fácil com o GeoGebra. Você vai ter que pegar esses pontos, copiar e colar lá. Então, deixo como atividade para vocês, só que eu já me adiantei. Esse barulho é meu cachorro, tá? Não se preocupem. E aqui eu já coloquei todos os pontos no GeoGebra, para não perder tempo. Então, como que funciona, né? O GeoGebra, na hora que você abri-lo, é o GeoGebra gráfico, tá? Se você procurar no Google, procure GeoGebra gráfico. Vocês vão ter um plano cartesiano. O plano cartesiano, lembrando aí aqueles que estão meio esquecidos, ele tem o eixo, né, horizontal, que é o eixo das abscissas ou o eixo X. E o vertical, o eixo Y, ou das ordenadas. Então, cada ponto nesse espaço, né, bidimensional, aí, ele vai ter um endereço.
Esse endereço vai ser dado pelo valor de x e y daquele ponto. Um exemplo, ó. Aqui já tem os pontos do dinossauro, eu não liguei, tá? Eu vou mostrar o resultado daqui a pouquinho. Eu vou fazer um ponto que vai ter endereço 15, x15 e y20. Vamos ver se vocês lembram. Onde será que esse ponto vai aparecer? Então, novamente, x igual a 15 e y igual a 20. Então, coloco aqui, ó. Vou pedir para o GeoGebra fazer isso. Então, para você fazer o GeoGebra fazer por você isso, você vai pegar, clicar aqui em parênteses e digitar primeiro o x, 15, coloco uma vírgula, agora eu digito y, valia 20. Aí vocês percebem que apareceu um ponto que eu vou ilustrar agora. Deixa eu dar só um enter aqui para ele fechar. E vou anotar na minha tela. Eu apareço duplicado ali como sempre. Porque... Aí agora eu fiquei ali com os números na minha frente porque tem uma opacidade. Tá, o que vocês vão fazer agora? Ó, olhando para cá, vocês percebem que sobre o x igual a 15, apareceu um ponto. E qual a altura deste ponto? Esse ponto está na altura y igual a 20. Ou seja, nós podemos dizer que este ponto ele possui coordenadas x15 e y20. Então, basicamente é assim que vocês vão fazer o desenho, tá? Ou no papel, vai dar um pouquinho mais de trabalho, ou no GeoGebra. Quem quiser praticar um pouquinho, acho que vale a pena. Vamos lá, então. Voltando para minha posição aqui. Tá. E na sequência, né, vocês vão, depois que vocês tiverem todos os pontos na tela, vocês vão tentar, quem fizer pelo GeoGebra, vocês vão ajustar o dinossauro, deixar com um zoom assim, desde que, pegando só, deixar alinhado, né, deixar muito pequeno nem muito grande na tela. E vocês vão ligar. Tá? Como vocês viram que eu fiz aí. Não sou tão bom desenhista assim, mas vocês perceberam que a gente pode fazer uns desenhos bacanas aí, né? Principalmente aqueles que têm mais talento do que eu. Então, essa daqui é a atividade problematizadora, para vocês lembrarem principalmente do plano cartesiano, e ver aqui uma aplicação, né? Muito provavelmente assim, quem trabalha com edição de jogos, tal, né? Criação de personagens, trabalha em espaços como esse, só que tridimensionais. Principalmente, né? Depois perguntem para o professor aí de games, se vocês tiverem algum. Agora vamos para a teoria, né? Então, deixa eu anotar aqui. A primeira coisa que vocês viram em aula, só revendo aqui, o conceito de reta, né? Então vocês lembram que a reta, alguém lembra aí ou não? Boa, reta é exatamente isso que vocês disseram. Deixa eu só pegar o preto aqui. A reta ela é uma entidade, você pode imaginar a reta como a união de vários pontos. Tá? Então, pegar lá dois pontinhos, né? A gente define uma reta por dois pontos. Os pontos vão receber sempre denominação com letra maiúscula do alfabeto. E com a régua a gente passa aqui uma reta passando por esses dois pontos. Então a discussão que nós vimos nas aulas anteriores é que por dois pontos a gente só consegue ajustar uma única reta. Isso é importante. Agora a reta, se vocês pararem para pensar, ela nada mais é do que a união de vários pontos, né? Então aqui tem vários pontinhos. E quando a gente une esses pontinhos, nós temos a reta. Aqui eu não estou fazendo todos, tá, gente? Só alguns. Então, só para relembrar aí. Então, o conceito de reta, ele é importante. Aí alguém deve estar se perguntando assim, mas professor, uma reta ela não pode ser definida por apenas um único ponto? Aí o ponto dessa afirmação que você fez é que, se você pensar assim, por exemplo, num ponto P aqui,
Por esse ponto P, a gente pode passar uma reta, por exemplo, aqui. Só que pode passar outra reta aqui. Aqui. Ou seja, você vai ficar aqui o dia todo fazendo reta, você não vai ter fim. Então, para definir uma única reta, a gente precisa necessariamente de 2 pontos. Então, limpando a tela aqui só para escrever isto, né? Já apaguei. Uma reta é definida, a reta é a reunião de infinitos pontos. Acho que é uma definição boa para a gente colocar. Sendo definida por 2 pontos. Beleza, então tenho 2 pontos no espaço, aqui no plano, né, desculpa, pode ser espaço também. E uma reta ela vai passar aqui, uma única reta passa aqui por esses carinhas. A reta, a nomenclatura que é dada a ela, todos os livros adotam essa nomenclatura, a gente sempre vai chamar a reta por letra minúscula, então, sei lá, posso chamar de errinho. Ah, professor, por que não erram? Ou T maiúsculo, ou S maiúsculo? Porque, lembrando, os pontos recebem essa denominação, né? Sempre letra maiúscula para pontos. Então, voltando aí, deixa minha reta de R ali. Depois disso, nós estudamos as posições das retas. Então, avançando um pouquinho. Vamos lá. Posições de uma reta. Aí aqui vocês também já viram um pouquinho nos anos anteriores. A gente tem algumas posições aí que vocês já estão carecas de saber. A primeira delas, a posição horizontal. Então é que tem que ter um referencial, né? Mas sem complicar muito, imagina um exemplo aqui, né? O que é horizontal a tela do seu celular ou do seu computador que você está assistindo agora essa aula. Uma linha aqui horizontal, a tela desse dispositivo que eu estou utilizando para gravar seria essa daqui, ó. Então essa daqui é horizontal, por exemplo, a base, né, da tela. Horizontal é essa linha aqui, né, que compõe a minha imagem ali. Então, coloco aqui um exemplo de reta horizontal. Agora temos também a posição vertical. Então hoje estava passando um jogo aí, um comentarista estava falando assim, esse time é muito vertical, esse time é muito vertical. Então o que ele queria dizer, né? Ele tá vendo o jogo assim, deixa eu fazer em verde aqui o campo. Aqui o campo, né? Aí aqui tem o gol do time que está atacando, aqui o time que está defendendo, o meio de campo. Então quando ele fala assim, vertical, quer dizer que o time ele realiza muitas jogadas nesse sentido aqui, ó. Então vertical é a linha do campo, ó. Então é um time que vai para cima, né? Traduzindo aí, linguagem de boleiro que eu não sou. Então é um time que vai para cima. Então esse aqui é um exemplo de posição vertical. Outro exemplo de posição vertical, em relação a essa tela, uma linha vertical seria essa que eu vou fazer também com a coloração que eu usei anteriormente, ó. Então isso daqui é uma reta chamada de S aqui. Ela é vertical à tela que está me gravando agora, a tela que vocês estão assistindo a aula. E por fim, nós temos a posição inclinada. Então vamos lá, posição inclinada. O próprio nome já diz, vai ter uma inclinação, ou seja, um ângulo em relação, nesse caso aqui para simplificar, à horizontal.
Então, mas você tem aqui essa reta que a gente desenhou agora há pouco e eu deixo ela um pouquinho virada para cima. Aí, ao final, nós vamos obter uma reta inclinada que eu vou chamar de... Pode ser de T. Então, uma reta aqui que vai ter um ângulo, né? Vai ter uma inclinação. Então, se eu traçar aqui, por exemplo, uma linha horizontal, vai ter aqui uma abertura, né? Uma distância dessa linha, que é a minha linha de referência, até a gente encontrar essa reta. Então, isso daqui, essa inclinação, ela vai determinar a característica dessa reta, tá bom? Vocês vão ver mais pra frente, tá, galerinha do sexto ano, que essa inclinação ela vai ser dada por uma grandeza matemática conhecida como ângulo. Então, eu sei que muitos não viram ainda o que é um ângulo, não se avestem, né? Porque vocês vão ver o ângulo daqui a pouquinho, tá bom? Vai demorar um pouco, mas a gente chega lá. Tá, vimos então as posições de uma reta. Depois disso, nós temos as posições relativas de duas retas. Vamos tentar entender essa parte aí. Vamos lá, posições relativas de duas retas. Entre duas retas, vai ficar melhor. Entre duas retas. Essa aqui é a parte que boa parte de vocês não esquece, não sei porquê, mas acho que sei lá. Então, a primeira delas é quando a gente tem duas retas que não se cruzam, né? Na verdade, eu reformulo o que eu acabei de dizer, né? Eu acho que muita gente tem confusão nisso daqui, ó. Quando a gente fala de retas paralelas, né? Então, retas paralelas são duas retas... Pergunta, são retas que se cruzam ou que não se cruzam? Se você respondeu que são retas que não se cruzam, você está certo. Então, um exemplo. Faço aqui uma reta assim, sei lá, reta R. E faço outra reta aqui. E a distância entre essas retas, ela sempre vai ser a mesma. Então, essas retas aqui, mesmo se você imaginar extrapolá-las para o infinito, elas nunca vão se cruzar. Então, nesse caso, a gente chama essas retas de retas paralelas. Deixa eu só apagar aqui e arrumar. Então, aqui a reta R e aqui a reta T. E a gente representa isso, né, usando a nomenclatura, né, matemática, dizendo que R é paralela a T. Então, essas duas barras aqui, né, indicam, é o símbolo, né, de paralelo. Aí aqui tem um detalhe, tá? Para duas retas serem consideradas paralelas, elas têm que estar contidas no mesmo plano. Então, isso aqui é mais detalhe, vocês vão ver mais à frente, mas é importante. As retas devem estar no mesmo plano. Maravilha. Então isso daqui vocês não podem esquecer, que é importante. Tá bom? Quando elas não estão no mesmo plano, aí a gente entra em outras categorias que vocês vão ver mais pra frente. Fora isso, nós temos as retas concorrentes. Então, se as paralelas elas não se encontram, as retas são concorrentes são aquelas que se cruzam. Então, um exemplo aqui. A reta chamada de U e a reta V. Então, as retas U e V aqui, elas se cruzam. E o ponto onde elas se encontram aqui, vou chamar esse pontinho de P. Vou fazer outra cor. Que tal laranja? Então, ponto P é o ponto
de intersecção. Beleza. Então temos retas paralelas concorrentes e também temos um caso aqui de retas dentro de retas concorrentes, né? Um caso especial. Então é só puxar aqui para baixo, que são as retas perpendiculares. Então o que são retas perpendiculares? Retas perpendiculares são retas concorrentes que vão formar um ângulo. Eu sei que alguns não viram ainda isso, mas deixa eu falar. Um ângulo de 90 graus entre elas. Então, imagina que tem uma reta aqui. Tem uma reta aqui. Vou chamar de M. E essas retas vão formar um ângulo aqui de 90 graus. O famoso ângulo reto. Aí a gente pode indicar também o ângulo reto aqui, né? Que aqui tem o ângulo de 90, aqui também. Aqui também. Então, um caso particular aí. Beleza, pessoal. Essa aula já ficou um pouquinho longa. Na segunda aula desse tópico, eu vou dar continuidade. Aí a gente termina o tópico 3. Até a nossa próxima aula. Abração a todos.